Sexualidade humana. Um dos fatos de maior complexidade que sempre se encontra em discussão é a sexualidade humana e a sua mecânica. Isto porque tal questão envolve terrenos diversos, não só o social, mas também, principalmente, o espiritual. Acresça-se a essas posições o arcabouço psicológico dos seres, com as suas divergências e, de modo inconteste, a posição evolutiva em que se encontram. Na posição planetária atual em que nos encontramos, bem longe do alcance evolutivo que permita certo grau de libertação e entendimento, as oscilações neste terreno são imensas, a tal ponto que muitas variantes patológicas se fazem presentes. Por isso, as dores daí decorrentes são necessidades para o equilíbrio espiritual. O impulso da sexualidade está correlacionado com o impulso da própria vida. No homem atual, cuja organização espiritual seria o resultado das experiências calcadas nas múltiplas vivências nos reinos da natureza, a sexualidade, acompanhando tal mecanismo de formações, mostra-se com natural aspecto, isto é, nas polaridades masculina e feminina, cujas vivências determinarão maturação e unificação de forças refletidas naquilo que poderemos denominar de suprassexualidade. Em tal patamar, a espécie humana cumpriria um ciclo evolutivo, ampliando-se em estruturas básicas, mostrando-se em degraus mais avançados e com novas destinações diante de sua imortalidade. No momento atual, ainda sem as devidas construções da sexualidade, a espécie humana necessita do mecanismo reencarnatório com oscilações imensas, desde as etapas normais às patológicas existentes, para recomposição e integração das energias que fazem parte das estruturas íntimas do espírito. Assim, a reencarnação de determinado ser comumente dar-se-á com a preponderância da polaridade sexual a ser ampliada e recomposta, quer a masculina, quer a feminina, como exigência do impulso evolutivo. Um espírito que chega à reencarnação consigo carrega todo o potencial do impulso sexual de sua necessidade, influenciando as teias perispirituais de sua futura mãe que o abrigará. Com isso, a célula feminina materna, o óvulo, estará inundada desse campo de radiações, de tal modo que, quando os espermatozoides são lançados nas vias femininas, irão em busca da mesma, de modo a participar de um processo de escolha, porquanto os espermatozoides mostram-se em duas potencialidades genéticas, a fim de atenderem às respectivas posições de sexualidade, quer masculina, quer feminina, do futuro corpo. É claro, de compreendermos que não somente este jogo de forças faz parte da concepção, pois será completada pelo bioquimismo hormonal, evidente nesta área. Portudo, realizado o processo reencarnatório, o espírito, com seus automatismos resultantes de conteúdo energético específico e desconhecido, dirige inconscientemente a embriogênese, levando para o material físico, cromossomos, a necessária e precisa manipulação, deixando também, neste novo abrigo, o colorido espiritual que consigo carrega das experiências reencarnatórias, isto é, o conteúdo, quer positivo ou negativo, cujos resultados representarão sempre impulsos evolutivos em suas respectivas respostas. Acresça-se que as cargas sombrias desencadearão dores, geralmente de natureza psicológica, única condição do equilíbrio espiritual a ser realizado em uma ou mais etapas reencarnatórias. Como estamos passando no orbe pelas transformações das exigências evolutivas, as posições da sexualidade apresentam-se com diversos matizes, oscilando entre o normal e o patológico. Perante as variações necessárias em busca de equilíbrio, encontram-se os quadros clínicos da intersexualidade. Nesses casos, as medidas médicas existentes podem possibilitar equilíbrio do reencarnante diante de muitas variedades devidamente conhecidas.
clinicamente catalogadas, onde recursos científicos vários seriam acionados às expensas dos raios-x, ressonâncias, tomografia, dosagens hormonais e muitas outras, principalmente a cirurgia plástica, que retificaria e completaria a destinação da sexualidade externa, se na polaridade masculina ou feminina. Tudo isso nos casos mais complexos e de indefinidas posições sexuais. Desde logo, podemos tirar algumas lições, em considerando a educação e a vivência desses casos até o momento da adolescência, com o inevitável acontecimento da explosão hormonal dessa fase. Se o processo educacional e o acompanhamento clínico coincidirem com o pré-existente e íntimo impulso espiritual da sexualidade do assistido, o processo vital seguirá o seu caminho, com os naturais e pequenos atropelos que a vida oferece, porém, sem os grandes desequilíbrios dos sentimentos daqueles que se mostrarem nas inversões, isto é, um corpo tratado e direcionado para determinada posição sexual que não corresponde com a polaridade da sexualidade que o espírito carrega. Neste último caso, haverá sempre a tendência para o mergulho na patologia sexual, causando os respectivos desvios. Ficará bem claro que devemos compreender as variações de apresentações que cada caso em particular poderá revelar. Chamamos atenção para outra temática existente nesta área, que conceituamos com a denominação de transexualismo espiritual. Assim, denominamos por considerar absolutamente normal a zona física da sexualidade, isto é, as funções de sexualidade em perfeito equilíbrio, embora os sentimentos ou o conjunto psicológico se mostrem invertidos. Esclarecemos o nosso pensamento, referindo os casos em que um corpo masculino normal apresenta pensamentos e sentimentos afinados e delicados característicos do sexo feminino, até mesmo com certos gestos e maneirismos, sem tendências de realizações físicas com o mesmo sexo. Como também casos de um corpo feminino de funções sexuais normais, mostrando sentimentos e impulsos característicos do sexo masculino. De um lado, homens excessivamente delicados, adamados, quase sempre de tendências artísticas. Do outro, mulheres impulsivas, com cargas de comando e realização de caráter tipicamente masculino. Tudo isso sem qualquer deslize patológico, podendo exemplificar com ajuste e equilíbrio a estrutura familiar a que pertencem. Em muitos acontecimentos dessa natureza, acontecem certos consórcios em que se observa um perfeito equilíbrio entre os cônjuges, por se completarem no jogo dos sentimentos e das realizações da zona física em perfeita normalidade. Tais casos são marcantes a se mostrarem com certa frequência pelo setor artístico. Homens com atitudes sentimentais femininas e mulheres com impulsões e conduta de colorido masculino. Mais uma vez, asseveremos, não existem anormalidades, e sim complementação de polaridade das forças psicológicas, fazendo parte da estruturação do impulso criativo. Tais condições, muitas vezes, se mostram tão marcantes que alguns indivíduos, em suas realizações, convivem mais num estado de castidade, isto é, sem as realizações sexuais físicas, uma autêntica posição construtiva pela derivação dessa potente energia que se mostrará como adorno de suas próprias realizações. Seria o caso de alguns pintores e músicos, como também escritores e poetas, direcionando as suas criações como contributo para a humanidade. Em todo esse contexto da sexualidade, não podemos deixar de anotar o homossexualismo, hoje não mais considerado doença, portanto, patologia e, como tal, não fazendo parte dos registros nosológicos da psiquiatria. Apesar de tudo, não podemos deixar de anotar que, mesmo não sendo quadro patológico, é um desvio. Sexo somente pode ser considerado nas polaridades masculina ou feminina. Não existe um terceiro sexo. Assim, em alguns portadores do desvio, existem modificações do conteúdo sentimental, insistindo nas relações físicas com o mesmo sexo, isto é, com o mesmo conluio das polaridades sexuais. As cargas da mesma polaridade
desencadeadas pelo organismo, serão absorvidas pelos parceiros, proporcionando desequilíbrios nas estruturas espirituais mais profundas, onde se aninham os conteúdos criativos do ser. Na utilização desse encontro de polaridades idênticas, será bem lógico de compreender-se que o desaguamento de energias será idêntico da mesma polaridade sexual e, embora satisfazendo temporariamente o contexto físico, causaria inadequadas inundações na estrutura espiritual, desorganizando sua dinâmica com reflexos na zona física, de modo imediato ou tardio. Muitos sintomas, incompreendidas inquietações, mostrando-se no bojo dos pensamentos e sentimentos como indefinidos núcleos neuropsicóticos, teriam sua origem nas descargas sexuais deformadas existentes na zona física, até mesmo com reflexos em próximas romagens reencarnatórias. Anotemos que o homossexualismo, observado com frequência em aves e principalmente em mamíferos, às vezes de modo acentuado, não representaria posições de anormalidade, e sim resquícios e desaguamento de energias que, constantemente, buscam equilíbrio dentro das finalidades evolutivas. Isto porque, nos animais, não existe um mecanismo de memória contínua, mas, sim, um processo fragmentário, diverso do da espécie humana. Havendo no homem o mecanismo de memória contínua, com afirmações no processo de conscientização, haverá o despertar do fator responsabilidade, refletindo-se no livre-arbítrio, cuja ampliação estará relacionada ao desenvolvimento evolutivo do ser, maior fator de responsabilidade pelo componente ético-moral em expansão. Assim, os lastros espirituais absorverão as ações daí advindas, emitindo precisas reações nas respectivas respostas. Toda manifestação, realização de equilíbrio e ordem responde com o estado de felicidade no conteúdo sentimental. O contrário se observa com as buscas do prazer defeituoso, portanto negativo, e mesmo que se manifeste aparentemente prazeroso na faixa física, desequilibra o conteúdo sentimental, que logo pode mostrar sua imediata resposta ou absorvê-la para desaguamento posterior nos conhecidos núcleos neuropsicóticos do inconsciente, zona espiritual, atormentando o ser com incompreendidas sensações. Sensações inquietantes dessa natureza poderão encontrar socorro na terapia de vivências passadas, bem enquadrada na psicologia transpessoal, a quarta força da psicologia na afirmativa de Joana de Ângeles, espírito. Portudo, devemos compreender o terreno da sexualidade sem pieguismos, com naturalidade, de modo a entender as recomendações científicas no estabelecimento de conduta adequada, compreendendo os desviados da sexualidade como carentes e necessitados de equilíbrio, sem preconceitos ou demarcações sociais negativas. Diante do nosso momento de grandes transformações de toda a ordem a que estamos submetidos, exigindo novas trilhas e paradigmas mais aperfeiçoados que atendam à conjuntura humana, temos o dever de compreender os valores dessas energias coligadas ao sexo, seus mecanismos, as suas razões e finalidade e, principalmente, seu valor na impulsão evolutiva da imortalidade. Saibamos construir a trilha de nossas vidas, procurando atravessar os tropeços do caminho, as dificuldades existentes que a vida nos reserva, em graus variáveis e de acordo com a posição evolutiva de cada ser, a fim de clarearmos a fagulha divina que existe em nossa intimidade, em nosso eu, em nosso self, porquanto é nessa tela de ressonância divina que o amor crístico fala ao nosso espírito.